Boa tarde, alunos do 7º ano. Nós vamos começar agora a fazer uma atividade prática que está relacionada àquele material teórico que eu enviei para vocês lá no aplicativo Classroom. Essa atividade, esse vídeo é uma parte de duas partes. E essas atividades sobre capacidades físicas, certo? Estão relacionadas com material teórico. Vocês então vão averiguar, vão verificar o que eu vou passar aqui e depois vão reproduzir. Vocês vão enviar essa atividade ou pelo próprio aplicativo ou pelo WhatsApp, no pessoal. Bom, então, observem aqui as etapas que eu vou passar para vocês e a explicação sobre as capacidades físicas que vocês vão testar na prática. E em seguida vocês vão realizar também e enviar para mim averiguar, para mim avaliar esse desempenho de vocês nas atividades, ok? Eu vou aqui passar alguns exemplos de alongamentos que vocês precisam fazer antes de começar esse tipo de atividade, mas na casa de vocês vão variar um pouquinho mais, fazer com um pouquinho mais de tempo, certo? Não precisa gravar, mas tem que fazer, porque já que a gente vai fazer capacidades físicas, vamos executar capacidades físicas, é necessário que o corpo esteja preparado para suportar a carga desses exercícios, ok? Então, para começar, alguns exemplos aqui. Vamos começar. Façam aqui uns 10 ou 20 segundos nessa posição, depois para o outro lado, certo? Aqui a gente alongando todos os músculos do braço, inclusive o músculo deltoide, que é o músculo do ombro. Em seguida, cruza os dedos, estica em cima, curva para o lado esquerdo, também uns 10 ou 20 segundos para os dois lados. Lado também, esticando aqui o músculo do ombro, o músculo tríceps, que é o músculo do braço. O outro lado também. Depois 10 ou 20 segundos, façam então pernas. 10, 20 segundos. 10 ou 20 segundos. Façam esse movimento aqui, perna da frente flexionada, esticando atrás. Fica aqui uns 30 segundos. Depois para o outro lado. Também uns 30 segundos. Depois para o lado aqui, lateral. Perna curva para um lado, flexiona para o lado e estica para o outro. 30 segundos. Depois para o outro lado também. Certo? Aí vocês vão tentar variar um pouco mais, buscar outras alternativas. Sobre as capacidades físicas. Nessa primeira parte nós vamos falar de algumas, na segunda parte nós vamos falar de outras. Hoje, velocidade. A velocidade é uma capacidade física que permite o indivíduo mover a massa corporal dele toda ou parte da massa corporal dele, por exemplo, um membro, o braço ou a perna, em um movimento específico, que é cíclico. O que é um movimento cíclico? Que não varia muito a forma de fazer. Por exemplo, correr é um movimento cíclico, é uniforme. Você não varia muito a forma de fazer no trajeto que você se direciona. Assim como nadar, você bate o braço e as pernas de uma maneira uniforme, cíclica, ao longo do tempo. Não varia muito. Então, a velocidade é o quão rápido você consegue ir, fazer esses movimentos no menor tempo possível, ou seja, na maior velocidade que você puder. Isso é velocidade, é capacidade física de velocidade, ok? Nós não temos como executar ela na prática, porque tecnicamente nós temos que ter um espaço bem grande para fazer ela de uma forma adequada. Mas nós vamos fazer a agilidade. A agilidade, diferente da velocidade, é uma capacidade física que permite o indivíduo mover a massa corporal dele de forma rápida em várias direções, ou seja, mudar de direção rapidamente. Ele está em um certo movimento rápido ou parado mesmo, e rapidamente ele consegue mover o corpo dele para várias direções, uma, duas ou três direções. Por exemplo, está correndo com uma bola e de repente você precisa executar um drible, você faz o drible, você desvia a bola e muda a massa corporal, sua massa corporal junto com a bola para uma direção, rapidamente. Isso é agilidade, certo? Então nós vamos executar ela na prática. O que seria um movimento de agilidade? Um exemplo, eu coloquei aqui 4 pratinhos de plástico, pratinho de aniversário, coloquei um aqui, outro aqui atrás, outro aqui atrás, formando quase que um quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou tocar nos 4 pratinhos, mudando a direção do meu corpo, tocando neles todas as vezes que eu me mover. Mover para uma direção, toco em um. Mover para outra direção, toco no outro. Isso seria agilidade. Então vejam só, vou começar no meio, vou tocar no pratinho da frente, depois do outro, depois no de trás, depois no
de trás do lado direito. Então olha só, rápido, toquei no outro, toquei no outro, toquei no outro, voltei para o meio. Eu fui ágil, certo? Foi um exemplo de ser ágil, porque eu mudei a minha massa corporal para múltiplas direções rapidamente. Outra capacidade também, bastante comum, a força. A capacidade física de força é a capacidade de você realizar tensão muscular, ou seja, tensionar seu músculo contra uma resistência externa, ou seja, contra uma força externa à sua. Então, temos aí 3 tipos de força, 3 variantes desse modelo. A primeira é força dinâmica, força isotônica ou força dinâmica, que seria a execução da força com o movimento. Vamos dizer, eu vou fazer um agachamento, agachei, mudando direção. Eu estou executando, fazendo força nas minhas pernas, nos membros inferiores, para então executar esse movimento de agachamento. Olha só. Isso daqui é chamado de força dinâmica, força isotônica, porque eu estou utilizando a força, estou produzindo força para movimento, certo? E não é muito rápido, então é chamado de força isotônica. Força isométrica. Força isométrica é a capacidade de tensionar o músculo, ou seja, realizar força sem movimento, certo? Sabemos que uma força é isométrica, ou seja, uma força estática, porque você gera calor, certo? Você tem fadiga quando você está em uma certa posição que está gerando força de maneira estática, de maneira parada. Você sente cansaço, fadiga, e ainda ao mesmo tempo você sente calor seu calor corporal aumentando. Então você sabe que está fazendo força estática, força isométrica. Um exemplo seria a prancha, por exemplo. A prancha, esse movimento, você todo reto, abdômen contraído, quadril e ombro retos junto com a costa, visão para frente, e você mantém essa posição durante um longo período. Aqui você está executando força isométrica, força estática, porque você está produzindo força, mesmo que parado, seu músculo está produzindo força, ok? Força explosiva. A força explosiva, diferente da força isotônica ou força dinâmica, ela é uma força também com movimento, mas só que ela é muito rápida, ou seja, é uma produção de força muito rápida, gerada pelo músculo. Por exemplo, um chute na bola. Chutar a bola, eu estou então utilizando a força explosiva, o movimento de sair, partir rapidamente, e fazer um chute, executar um chute de uma forma precisa e potente. Isso é força explosiva, certo? Eu preciso de muita velocidade para produzir força no menor tempo possível e com a maior potência que eu puder. Coordenação é a capacidade física de fazer uma certa atividade com uma certa destreza, uma certa precisão, ou seja, de maneira coordenada, certo? Eu vou usar como exemplo aqui a baliza no futsal, no futebol, a capacidade de controlar a bola no espaço. Coloquei 4 pratinhos, 1, 2, 3, 4, distanciados aproximadamente 1 metro de cada um. Vamos começar colocando a bola. Se eu conseguir uma bola dessa aqui, dá para conseguir ela em lugares aí onde vende materiais diversos, utilidades. Eu comprei ela por R$5, mas eu acredito que tem aquela de borracha que são até mais simples. Você compra até por menos, certo? Dá para executar essa atividade. Ou então vocês fazem aquela bola adaptada, que eu depois vou mostrar para vocês como é que faz. Uma outra forma de fazer também, mas de preferência uma bola de borracha dessa. Esse é o exemplo do nosso exercício de coordenação. Puxa, puxa novamente, puxa, aí você vai voltar, puxa, pega, puxa novamente, puxa novamente. Esse exercício geralmente é feito no futsal e no futebol e que exemplifica bem o que é a coordenação. Resistência. A resistência nada mais é do que a capacidade que o indivíduo tem de suportar uma carga de trabalho físico por um tempo prolongado, certo? Tem umas variantes, mas o que importa no sentido geral, o que você tem que saber é isso. Capacidade de suportar uma carga de trabalho físico durante um tempo prolongado. Okay? Vocês agora vão fazer um circuito. Esse circuito vai conter a agilidade, vai conter a força dinâmica, a força estática e a coordenação. Depois que vocês realizarem da forma que eu pedi para vocês fazerem, vocês vão ver no vídeo, vocês vão sentir o que é a resistência, vocês vão ficar fadigados, então vocês novamente vão experienciar uma das capacidades físicas. Então, vocês vão executar 4 repetições da agilidade, certo? Vão fazer 5
6 agachamentos, vão contar 20 segundos mentalmente na força estática, que é a prancha, e fazer 2 voltas na coordenação. Repetir essa sequência 3 vezes. Presta atenção no que eu falei. Vamos lá. Começar com o agachamento, força dinâmica. 6 vezes. 3, 4, 5, 6. Força estática, prancha. 20 segundos mentalmente. Agilidade, começa no meio, corre para um lado, corre para o outro, corre para o outro, corre para o outro, volta para o meio, novamente, última vez, 1, 2, 3, 4, coordenação, último. Recomeça. Depois vocês vão repetir apenas essa sequência mais 2 vezes. Apenas retificando. Vão ser 3 exercícios de agilidade. 6 agachamentos, força dinâmica. 20 segundos de força estática, prancha. 2 voltas de coordenação com a bola. Okay? Então, alunos, essa foi a primeira parte sobre capacidades físicas. Um pouco da teoria e prática. Vocês vão executar da forma que foi mostrado. Vocês vão reproduzir, inclusive, o circuito no final, com o número de repetições, tanto das séries como da quantidade de circuitos. Vocês vão fazer para experienciar as capacidades físicas e saber exatamente do que está sendo falado na teoria, ok? Na prática.